E aí pessoal, vim falar com vocês hoje sobre um assunto que gera polêmica no Brasil, que é o assunto silenciador para armas, ou supressor de ruído, como é conhecido mais tecnicamente pelos militares ou pelas forças de operações especiais. Ele tem gerado muita polêmica sobre a utilização. Será que realmente é perigoso as pessoas nas ruas, aí, os cidadãos, os civis, terem esse tipo de equipamento, poderem colocar nas suas armas de fogo? Será que isso vai aumentar a quantidade de crimes? A maior parte das pessoas hoje no nosso país que opina sobre esse assunto, ele vai ter ouvido um sonho supressor em filmes como este. Nesse filme que eu coloquei aí, tá, o filme do John Wick, é muito famoso, é muito atual inclusive. Grande parte do manuseio foi treinado pelo Keanu Reeves aí, com atiradores do tiro prático, que são campeões mundiais, que ensinaram o procedimento correto com a arma. Então você vai acompanhar muitos procedimentos feitos por ele que são utilizados na vida real, sabe, na utilização da arma de fogo, nos treinos para competição ou mesmo para o tiro de defesa. Porém, nessa parte do filme aí eu acho que eles pecaram um pouco, até mesmo porque é muito difícil reproduzir numa televisão ou até mesmo num vídeo de YouTube o som real de um disparo de arma de fogo silenciada, tá? Então qual será o som real? E eu queria, antes de mais nada, começar falando sobre o que gera barulho no disparo e como que o supressor consegue inibir esse barulho gerado pelo disparo de arma de fogo. Então, o que gera o barulho? Vamos iniciar por essa parte. Duas coisas num disparo vão gerar o barulho que a gente conhece, que é alto pra caramba, que dá o telefoninho no ouvido, né? Quando você dispara, fica ouvindo aquele barulhinho chato, se não estiver usando o equipamento de proteção necessário. E a primeira delas é a expansão dos gases. Tá? Como que a gente explica isso? No momento do disparo, o percussor vai bater na espoleta do cartucho. Nessa espoleta existe uma pequena carga que quando ela sofre o choque ali do percussor, né, então a espoleta ela se amassa, existe uma bigorna, que é uma pecinha de metal, que vai gerar uma fagulha e vai iniciar essa carga, essa massinha iniciadora. Tá? E aí essa fagulha vai gerar um fogo um pouco mais potente, que vai passar pelos eventos, que são furos existentes no estojo. Tá? Eu vou estar colocando a imagem para vocês estarem visualizando tudo que eu estou explicando aí. E esse fogo vai subindo pelos eventos e vai chegar na pólvora que fica dentro do cartucho. Isso vai gerar um aumento de pressão gradativo, porém muito rápido, e esse aumento de pressão vai procurar sair pelo lado mais frágil, que é o projétil. Né? O projétil está só crimpado ali, amassado no estojo. Então o projétil começa a se desprender do estojo e correr por dentro do cano, e quando ele sai da boca do cano, aqueles gases que estavam acompanhando todo aquele trajeto, né, eles saem numa velocidade muito grande para todos os lados. Assim como, por exemplo, você enche o balão de ar e estoura o balão. Aquele gás, aquele ar que está comprimido ali dentro, ele sai numa velocidade muito grande e faz barulho. É a mesma coisa. E por que tem tanto gás assim que sai na boca do cano? Geralmente os canos são projetados nas armas para serem um pouco menores do que poderiam ser. Como assim? Se as pessoas fizessem canos cada vez maiores nas armas, a quantidade de empurrar o projétil um pouco mais e ganhar até mais velocidade, aproveitando melhor os gases que ainda tem dentro do cano. Mas, para respeitar o limite, né, de tamanho necessário por causa de lei nos países, ou então até mesmo por causa de limitação da pólvora, eles fazem canos menores. E aí o projétil sai com bastante energia e ainda sobra gases, às vezes para voltar por um outro tubo e empurrar de volta a culatra, no caso do M4, por exemplo, né, que no terço médio do cano tem o furo, lá o retorno de gases para a arma ciclar e tal. Enfim, são inúmeros os motivos. Tá? Mas o que acontece? Se o cano fosse cada vez maior, esses gases que ainda estão lá dentro e sairiam para fazer todo esse barulho, eles vão sendo aproveitados, eles ainda têm energia para empurrar o projétil mais longe, certo?
Só que chegaria um limite onde esses gases também começariam a perder energia. Então, pelo diâmetro do cano ser um pouco menor do que o do projétil para existir o forçamento e os gases começarem a perder energia, o projétil ia começar a desacelerar ainda dentro do cano. Tá? Então, para que isso não aconteça, o cano precisa ter um tamanho limitado ali para poder o projétil sair com o máximo de energia possível sem os gases perderem a energia antes disso acontecer. Deu para entender aí? É um pouco complicado, né? Muita informação, mas enfim. Quando esses gases saem da boca do cano, eles têm essa expansão gigante e aí geram esse barulho todo. E é justamente aí que o supressor ou silenciador vai atuar. Tá? Lembrando que supressor e silenciador são apenas dois nomes diferentes para uma mesma peça, não existe diferença. Qualquer pessoa que falar diferente disso está errado, beleza? Isso aí é um fato, não é porque eu sou o dono da verdade ou porque outras pessoas sabem. É igual no inglês, né? Nós temos lá sound suppressor ou suppressor, temos can, que é a mesma coisa do verbo poder, né? C-A-N, e temos o silencer. Então é silenciador, supressor e um outro nome que a gente nem inventou uma tradução, a gente coloca um nome diferente só para diferenciar de um outro fabricante e destacar o seu produto. Beleza? Espero que isso tenha ficado bem explicado também. Então, o supressor ele vai ser uma peça que vai manter os gases confinados, porém um espaço maior do que a parte interna do cano, permitindo que eles resfriem antes de sair pela boca do supressor. Dessa forma, mais frios, eles saem com uma velocidade menor e expandem menos. Isso vai gerar menos barulho. Tá? Mas será que é daquela forma que a gente ouviu no começo do vídeo? Então, a grande verdade é que não. Tem outros canais no YouTube aí, principalmente estrangeiros, né? Eu assisti um muito bacana, agora eu não me recordo qual é, senão eu colocaria aqui na descrição, que é americano. Ele mostra justamente a contagem em decibéis do som que é gerado. Então, supondo que o som em decibel de um disparo de arma de fogo vai ser lá para os 130, 140 decibéis, o som com o supressor vai lá para os 130, 120, 115, dependendo, né? Então ele costuma reduzir de 30 a 20 decibéis do som original. Pô, mas isso não é tanto. Poxa, na verdade é bastante coisa, tá? Isso pode ser a diferença entre o som que sai da boca do cano da arma ser prejudicial à audição e não ser. Porque a diferença da intensidade do som em cada decibel que aumenta ou que diminui não é equivalente ao nosso pensamento no valor numérico de 1, 2, 3. Né? É como se fosse uma exponencial dentro de uma soma de 1 em 1, por exemplo. Um decibel que aumenta, quando você vai fazer a medição, na verdade, em intensidade do som dentro do seu ouvido, a diferença é muito grande. Então, esse aumento pode ser muito prejudicial para a sua audição. Então, na verdade, os supressores têm duas intenções, né? Tem as intenções lá utilizadas pelas Forças Armadas, pelas Forças Especiais de infiltração, de exfiltração, né, que é para entrar e sair no local sem ser percebido, ou então para, na verdade, um tiro sniper aí, para que o sniper tenha a oportunidade de dar 2 ou 3 disparos, talvez, sem ser descoberto, mas ele vai ser descoberto sim e vai ser plotado, principalmente por outro sniper. Então, não é que ele deixa você invisível, não é que ninguém vai ouvir o teu disparo. Tá? As pessoas vão ouvir o teu disparo, não acontece igual no filme ali, e a diferença é que esse som deixa de ser prejudicial para a sua audição, tá? E esse é o segundo objetivo, tá? Ele é vendido para linha, existe uma linha civil também que é comercializada principalmente nos Estados Unidos ou em outros países onde a legislação permite, e que as pessoas utilizam muito para que a sua audição na linha de tiro seja preservada. Mesmo utilizando o EPI, né, que é o abafador, o earplug, o óculos e tudo mais. O óculos é para visão, tudo bem, mas toda aquela proteção para o ouvido, ainda assim, pode não ser o suficiente. Né? Quanto mais proteção, menos prejudicial vai ser o tiro para a sua audição. Então, será que realmente é importante que as pessoas não possam ter esse tipo de equipamento no Brasil? O equipamento é importante, ele é um equipamento de segurança. Então agora eu falei sobre o primeiro barulho que é gerado por um disparo de arma de fogo, que é exatamente no barulho que o supressor atua, tá? Que é a expansão dos gases. O segundo barulho que é gerado também, ele é gerado pelo projétil. A maioria das munições que nós utilizamos, elas são supersônicas.
Então elas quebram a barreira do som, e a quebra da barreira do som por qualquer objeto, matéria, vai gerar um barulho estrondoso. Então mesmo que você utilize um supressor numa arma que tem a munição supersônica, o barulho dessa arma vai ser muito alto ainda, pelo estrondo sônico que o projétil vai fazer ao sair da boca do cano. Tá? Então, para que você realmente tenha um disparo mais silencioso possível, atirando com uma arma suprimida, você precisa estar usando um bom silenciador e também estar utilizando munição subsônica. Olha só, no Brasil, até pouco tempo, os supressores eram proibidos, tá? Agora estão classificados como restritos, teríamos que importar, teríamos que justificar a utilização e... Nossa, é tanta burocracia que provavelmente as pessoas aqui no Brasil nem vão conseguir utilizar esse equipamento tão cedo, né? O supressor ele não é um objeto que vai te fazer cometer crimes ou te ajudar a cometer crimes sem ser descoberto, tá? Ele não é um objeto mágico. Ele simplesmente é um equipamento de segurança que você coloca na arma. Aqui no Brasil, por incrível que pareça, e por mais que nós não tenhamos supressores, nós temos munições que são vendidas com a classificação subsônica, por exemplo, o 22LR da CBC. Nós temos o Standard, que é o padrão, temos a Hyper, que é a hipervelocidade, e temos a subsônica, que é considerada uma munição de precisão. Ela é um pouco mais lenta, mas ela é mais precisa. E caso a gente pudesse estar utilizando ela com o supressor, ela seria mais silenciosa também. Então eu não sei se todos tinham essa informação, fica essa curiosidade aí, eu acho interessante. Eu mesmo, quando busquei o assunto, me interessei muito, eu gosto de sempre estar pesquisando, ter mais conhecimento. E tem outros questionamentos que pessoas me fazem a respeito de supressores. Por exemplo, você vai jogar Call of Duty, vai jogar o Battlefield. Eles trazem uma informação de que se você aplica um supressor na sua arma de fogo, ela perde alcance e perde o dano, que não faz nenhum sentido na vida real. E se tratando de vida real, os supressores eles podem até chegar a aumentar o alcance da sua arma de fogo, eu já vou explicar como, e não tem nenhuma relação com o dano da arma, tá? O dano da arma vai ter a ver com a velocidade que o projétil sai da boca do cano, o peso ali, o fator, não tem nenhuma relação com o supressor, tá? Como é possível que uma arma aumente o seu alcance, a sua precisão, utilizando o supressor? Muitas armas não vêm com o cano rosqueado de fábrica, né, para que você possa colocar ali um supressor. Quando você pede ao fabricante um cano novo para que você possa instalar um supressor, geralmente ele vem um pouco maior e com a rosca na ponta, como é o caso de muitas pistolas onde o cano encerra no fim do ferrolho. E aí você precisaria de uma extensãozinha do cano para poder gerar a rosca e colocar o supressor. Eu vou colocar umas fotos de exemplo aí. Esse aumento do cano inclui sobre aquilo que eu falei do cano lá atrás. Né? Quanto maior o cano, mais tempo os gases têm para empurrar o projétil mais longe. Então você vai ganhar um pouquinho de alcance aí, nem que seja uma quantidade mínima, mas que pode fazer uma diferença para um tiro de precisão, por exemplo. Então eu deixo aí essa curiosidade, tá? Tento tirar essas dúvidas, espero trazer mais informações diferentes como essa. Valeu, vejo vocês no próximo vídeo.